Elas foram em tempos as mulheres mais deslumbrantes de Hollywood, verdadeiros ícones dos anos 80 que pareciam imortais. Mas e se nós vos disséssemos que o tempo implacável, a fama avassaladora e as escolhas erradas mudaram absolutamente tudo, desde transformações chocantes até declínios que são difíceis de acreditar? Estas fotografias do antes e do depois expõem a verdade dura e crua que se esconde por detrás destas estrelas lendárias. Um aviso muito importante: algumas destas mudanças são quase impossíveis de acreditar. Subscrevam e sigam-nos para não perderem nada. Tenho estado a pensar nisto. A Demi Moore foi em tempos a deusa imparável de Hollywood. A mulher que fez o mundo inteiro apaixonar-se pela sua força, pela sua beleza estonteante e pelo seu charme destemido. Na era dourada dos anos 80 e 90, ela dominou o ecrã com papéis icônicos em filmes inesquecíveis como Ghost, Uma Questão de Honra e Proposta Indecente. A Demi não era apenas uma atriz qualquer. Ela era uma afirmação, uma fantasia viva e um símbolo de poder envolto numa elegância pura e sofisticada. Mas Hollywood nunca é um conto de fadas, e o tempo nunca mostra misericórdia. À medida que os anos passavam, a Demi enfrentou uma pressão implacável para se manter jovem, perfeita e desejável. A sua história de amor dramática com o Ashton Kutcher, um homem muitos anos mais novo do que ela, transformou a sua vida numa verdadeira novela de Hollywood da vida real. A fama, o desgosto amoroso, a dependência e as lutas emocionais seguiram-na como sombras que se recusavam a desaparecer. Quando as pessoas comparam as suas fotografias do passado com as do presente, ficam frequentemente chocadas. A beleza magnética e afiada que outrora a definia foi substituída por sinais visíveis do tempo e por alterações controversas na sua aparência. Alguns fãs chegaram mesmo a perguntar com incredulidade e uma ponta de sarcasmo se a mulher nas fotografias recentes era verdadeiramente a Demi Moore. No entanto, por detrás das manchetes e das fofocas, a história da Demi não é apenas sobre uma beleza que se desvanece. É uma história sobre sobrevivência, coragem e uma profunda transformação pessoal. Hoje ela pode já não ser a deusa imaculada de Hollywood, mas tornou-se em algo muito mais poderoso. Uma mulher que enfrentou os seus demônios, abraçou a sua verdade e provou que nem mesmo as lendas conseguem derrotar o tempo, mas podem aprender a erguer-se acima dele. A Madonna não era apenas famosa, ela era imparável, com uma beleza marcante, olhos intensos e um estilo ousado que quebrava todas as regras. Ela remodelou a música e a moda, tornando-se um símbolo de rebeldia e poder feminino. Durante décadas, as suas canções, a sua atitude e a sua imagem destemida definiram uma geração inteira, fazendo dela uma das figuras mais influentes do entretenimento global. Mas a história da Madonna não é feita apenas de glória. A sua determinação em preservar a juventude através de procedimentos estéticos tem alimentado uma controvérsia sem fim. Quando ela apareceu nos prêmios Grammy no ano de 2023, o seu rosto dramaticamente alterado deixou fãs e críticos completamente estupefactos. A especulação sobre preenchimentos e liftings faciais espalhou-se por todo o lado, e as suas fotos de antes e depois tornaram-se material viral. Por vezes chocantes, outras vezes estranhamente cômicas. A Madonna também admitiu abertamente ter experimentado diferentes estilos de vida e substâncias na sua busca incessante por espiritualidade e autoexpressão. Embora ela não sofra de doenças crônicas graves, as suas escolhas e a sua obsessão com a aparência remodelaram inegavelmente a sua imagem pública. Apesar de cada escândalo, de cada rumor e de cada transformação dramática, ela demonstrou um nível de resiliência verdadeiramente extraordinário. Recusando-se a desaparecer ou a render-se ao tempo, ela continua a reinventar-se, a dominar as manchetes e a ultrapassar limites, na música e na arte, provando que os verdadeiros ícones nunca desaparecem simplesmente.
Partilhem as vossas opiniões e digam-nos se a veem como uma lenda em declínio ou como uma rainha imparável que se recusa a curvar perante o tempo. A Melanie Griffith foi em tempos um ícone de beleza de Hollywood e uma estrela em ascensão após o seu papel inesquecível em Uma Mulher de Sucesso, que lhe valeu um Globo de Ouro e uma nomeação para os Oscars. Na sua juventude, ela personificava a mistura perfeita de inocência e sensualidade, tornando-a uma das atrizes mais admiradas da sua geração. Mas a perseguição incessante pela juventude eterna mudou tudo. A Melanie admitiu abertamente ter se submetido a múltiplos procedimentos estéticos, especialmente botox e preenchimentos. Em vez de realçar a sua beleza, os resultados chocaram o público e desencadearam ondas de críticas. O seu rosto tornou-se um símbolo da obsessão de Hollywood pela perfeição. Eventualmente, ela procurou tratamento médico para reverter a maioria dos preenchimentos, recuperando lentamente uma aparência mais natural. Contudo, as suas lutas não pararam por aí. Durante anos, a Melanie lutou contra o álcool, substâncias proibidas e o tabaco, entrando em reabilitação várias vezes. Estas batalhas pessoais afetaram profundamente a sua carreira, fazendo com que a sua fama se desvanecesse ao longo dos anos 90 e 2000. As fotografias de antes e depois da Melanie Griffith revelam uma verdade dura de Hollywood. Ela não envelheceu simplesmente. Ela pagou o preço por perseguir a juventude numa indústria onde a beleza é idolatrada. Mas o tempo acaba sempre por vencer. A Shirley MacLaine é uma verdadeira lenda de Hollywood, cuja carreira dura há mais de 6 décadas. Ela ganhou atenção pela primeira vez em O Terceiro Tiro, mas foi o seu papel vencedor de Oscar em O Apartamento que a transformou num ícone. Com o seu cabelo ruivo ardente, olhos expressivos e uma personalidade vibrante, a Shirley destacou-se como uma das estrelas mais inesquecíveis da sua era. Hoje ela envelheceu com uma graça notável. O seu cabelo ruivo, outrora ousado, tornou-se prateado e o seu rosto reflete a sabedoria de uma vida vivida plenamente. Ao contrário de muitas estrelas de Hollywood, a Shirley optou por não depender de procedimentos estéticos pesados. Em vez disso, ela abraçou o envelhecimento natural, ganhando a admiração de todos pela sua autenticidade e confiança. Mesmo agora, ela permanece ativa no entretenimento, escrevendo, atuando e partilhando as suas histórias de vida com o mundo. A Shirley MacLaine prova que a verdadeira beleza não reside em combater o tempo, mas sim em assumi-lo com estilo e coragem. Se gostaram deste vídeo, comentem com o número 1. E não se esqueçam de carregar no botão de subscrever para apoiarem o nosso canal. A Marilu Henner tornou-se uma das favoritas de Hollywood graças ao seu papel inesquecível como Elaine Nardo na série de televisão de sucesso Táxi. Com uma energia vibrante e contagiante, um cabelo ruivo deslumbrante e uns olhos azuis brilhantes, ela destacou-se rapidamente como uma estrela absolutamente impossível de esquecer. Mas o que realmente tornava a Marilu única não era apenas a sua beleza ou o seu talento. Era sim a sua mente extraordinária. A Marilu Henner é famosa pela sua capacidade rara de recordar quase todos os detalhes da sua vida, uma condição conhecida clinicamente como memória autobiográfica altamente superior. Enquanto a maioria das pessoas se esforça para se lembrar do que almoçou ontem, ela consegue rebobinar momentos inteiros de há décadas atrás, como se fosse um rolo de filme nítido e vivo. E sim, isso faz dela aquele tipo de amiga atenta que nunca, mas mesmo nunca se esquece de nada do que lhe dizem. Para além da representação, ela transformou a sua memória notável numa verdadeira missão de vida, escrevendo livros e dando palestras sobre saúde, alimentação, força mental. Hoje, numa fase mais madura da sua vida, a Marilu envelheceu com imensa graciosidade, mantendo o seu icônico cabelo ruivo, uma aparência jovial e um espírito verdadeiramente imparável.
Ela continua a trabalhar ativamente no cinema e na televisão, ao mesmo tempo que inspira milhões de pessoas com a sua enorme paixão pelo bem-estar. A Marilu Henner prova que em Hollywood o verdadeiro poder não reside apenas na beleza, mas sim na memória, na disciplina e na coragem de viver plenamente em qualquer idade. Se ficaram impressionados com a sua memória incrível e com a sua energia intemporal, votem com o número 5 para a Marilu Henner na secção de comentários. Gostariam de ter uma mente assim? Digam-nos o que pensam abaixo. A Diane Keaton é uma das atrizes mais icônicas de toda a história de Hollywood. Uma mulher que transformou a sua singularidade na sua imagem de marca, alcançando a fama nas décadas de 1970 e 80. Tornou-se lendária através da sua colaboração com Woody Allen, especialmente no filme Annie Hall, que lhe valeu um prêmio Oscar de melhor atriz. Enquanto outras perseguiam o glamour superficial, a Diane construiu a sua imagem, baseada na inteligência, no charme e num sentido de estilo inconfundível. Os seus fatos feitos por medida, chapéus grandes e escolhas de moda arrojadas fizeram dela uma criadora de tendências muito antes de a expressão ícone de moda se tornar popular. Hoje, ela abraçou o envelhecimento com total confiança. O seu cabelo grisalho, os óculos e a sua elegância intemporal provam que a beleza nem sempre precisa de perfeição. Por vezes, o que precisa mesmo é de personalidade. As fotografias do antes e depois da Diane Keaton revelam uma verdade rara em Hollywood. Ela não lutou contra o tempo. Ela fez as pazes com ele. E é exatamente por isso que os fãs continuam a admirar a sua autenticidade e a sua individualidade destemida. Se adoram o espírito único e o charme intemporal da Diane Keaton, partilhem as vossas opiniões nos comentários e digam-nos o que a torna inesquecível para vocês. A Sally Field iniciou a sua jornada em Hollywood com uma imagem que parecia quase demasiado perfeita para ser real. Nascida em Pasadena, conquistou o público com a sua beleza fresca, um sorriso radiante e uma energia imparável em séries de televisão adoradas como Gidget e A Noviça Voadora. Naquela altura, ela era a típica rapariga do lado que todos adoravam e que Hollywood não conseguia ignorar. Mas, por detrás desse sorriso doce, existia uma vida longe de ser fácil. A Sally falou abertamente sobre a sua batalha contra a depressão e sobre criar os filhos como mãe solteira, enquanto lutava para ser levada a sério numa indústria que raramente mostrava misericórdia. Em vez de a destruírem, essas lutas moldaram-na numa atriz de força maior. Mais tarde, a sua carreira explodiu com conquistas extraordinárias, incluindo múltiplos prêmios da Academia, Emmys, e um prêmio do Sindicato dos Atores. A Sally Field aceita o envelhecimento sem se esconder atrás de procedimentos estéticos pesados. O seu cabelo grisalho e a sua presença graciosa refletem uma vida cheia de experiência, força e autenticidade. Ela continua a representar em papéis com profundo significado, provando que a verdadeira beleza não se trata de parecer mais jovem, mas sim de nos mantermos genuínos num mundo obcecado pela perfeição. A Jane Fonda não é apenas uma estrela de Hollywood. Ela é uma força da natureza. Nascida na cidade de Nova York, alcançou a fama com filmes icônicos como Barbarella e Clute, sendo que este último lhe valeu um Oscar de melhor atriz. Com traços marcantes, olhos expressivos e uma figura atlética, a Jane Fonda tornou-se rapidamente numa das atrizes mais impressionantes da sua geração. Mas a sua fama nunca se limitou apenas aos filmes. A Jane chocou o mundo com o seu ativismo político audaz, especialmente com a sua oposição vocal à Guerra do Vietnã, uma posição que desencadeou uma controvérsia intensa e dividiu a opinião pública. Enquanto alguns a criticavam, outros admiravam a sua coragem para falar abertamente quando o silêncio seria a opção mais segura. À medida que os anos passaram, a Jane abraçou o envelhecimento com confiança. O seu cabelo prateado, a pele radiante
e os retoques estéticos seletivos refletem um equilíbrio entre o envelhecimento natural e o autocuidado. Ela tem discutido abertamente as suas escolhas de beleza, ganhando respeito pela sua honestidade e autoconfiança. Hoje, a Jane Fonda permanece como um símbolo de talento, coragem e rebeldia. A vida dela prova que, em Hollywood, o verdadeiro poder não é apenas a beleza, mas a bravura de defender aquilo em que se acredita. Admiram verdadeiramente a sua honestidade destemida sobre a Guerra do Vietnã e a sua lendária jornada de vida. Comentem com o número 8 para mostrarem o vosso amor pela Jane Fonda. A Kim Basinger foi em tempos a própria personificação da elegância clássica de Hollywood. Nas décadas de 1980 e 90, ela cativou o público com a sua beleza refinada e presença magnética no ecrã em filmes como Batman e El Confidencial. Ela representava a sofisticação, a sensualidade e um encanto intemporal, tornando-se uma das atrizes mais admiradas da sua geração. No entanto, por detrás dessa imagem glamourosa, a Kim enfrentava lutas ocultas. Embora nunca tenha confirmado ter recorrido à cirurgia estética, rumores persistentes sugeriam que ela poderia ter feito mudanças subtis para manter a sua aparência jovem. Mais importante ainda, ela lutou contra uma perturbação de ansiedade social, sofrendo de ataques de pânico que afetaram silenciosamente a sua carreira e vida pessoal. No auge da sua fama, a Kim encontrou também sérios problemas financeiros, chegando perigosamente perto da bancarrota durante um período turbulento da sua carreira. Enquanto o público via uma estrela imaculada, a realidade contava uma história muito diferente. A jornada do antes e depois da Kim Basinger expõe uma verdade brutal de Hollywood. A beleza pode de facto criar lendas inesquecíveis, mas é a pressão esmagadora que revela o verdadeiro preço a pagar por elas. Ela não se limitou a envelhecer à medida que o tempo passava. A sua história vai muito além disso. Ela sobreviveu à fama, ao medo constante e à fortuna. Estamos a falar de Kelly LeBrock, o ícone de beleza supremo e indiscutível da década de 1980. Com um cabelo espesso e ondulado, traços faciais marcantes e uma presença inesquecível em filmes clássicos como A Mulher de Vermelho e Mulher Nota 1000, ela capturou instantaneamente a atenção de toda a Hollywood. No auge da sua carreira, parecia uma mulher esculpida pela própria indústria do cinema. Impecável, cheia de glamour e impossível de ignorar. No entanto, por trás dessa imagem aparentemente perfeita, a vida da Kelly tomou um rumo bastante complicado e inesperado. Após o seu divórcio conturbado do ator Steven Seagal, as suas lutas pessoais tornaram-se muito mais visíveis e expostas ao olhar do público. Começaram a espalhar-se rumores persistentes sobre procedimentos estéticos, como preenchimentos, remodelação do nariz e liftings faciais, para tentar parar o tempo. Embora ela nunca tenha confirmado nenhum deles na realidade, o declínio da sua carreira deveu-se menos às cirurgias e mais a batalhas profundas e dolorosas contra o álcool e as drogas, o que acabou por afastá-la das luzes da ribalta. Em vez de perseguir a fama a qualquer custo, a Kelly escolheu uma vida mais tranquila e reservada. Hoje em dia, foca-se totalmente na família e na filantropia, ajudando especialmente crianças que sofrem com doenças graves. Embora a sua carreira de atriz tenha abrandado significativamente, o seu legado nunca desapareceu. Acredita que a verdadeira beleza vem mesmo do interior de uma pessoa. Sim ou não? Partilhe a sua opinião sincera nos comentários abaixo. A Kirstie Alley não entrou em Hollywood de mansinho ou discretamente. Ela irrompeu em cena com uma confiança avassaladora e um carisma absolutamente inegável que conquistou toda a gente. O seu papel icônico na adorada sitcom Cheers tornou-a num nome conhecido em todas as casas e valeu-lhe grandes prêmios de prestígio, incluindo um Globo de Ouro.
Com traços nítidos e o seu inconfundível cabelo loiro, ela tornou-se um dos rostos mais glamourosos e reconhecidos das décadas de 1980 e 1990. Mas a história da Kirstie nunca foi apenas sobre a sua beleza exterior. A sua vida tornou-se manchete pública constante devido às suas flutuações dramáticas de peso. Ao contrário de muitas estrelas que escondiam as suas lutas, ela falou abertamente e sem rodeios sobre elas, tornando-se até o rosto de destaque mediático do programa de perda de peso Jenny Craig. Cada mudança visível no seu corpo gerava debates intensos, piadas, elogios e críticas, tudo ao mesmo tempo. E essas oscilações afetaram gradualmente a sua carreira. Após o fim de Cheers, longe dos holofotes, a Kirstie travou uma batalha muito mais séria e perigosa do que a opinião pública imaginava. Em dezembro do ano de 2022, ela faleceu tragicamente após uma luta contra o cancro, um diagnóstico que foi revelado pela família pouco tempo depois da sua morte. A jornada da Kirstie Alley prova que a fama em Hollywood nem sempre é glamourosa. Por vezes é brutalmente honesta, profundamente emotiva e inesquecível. A Linda Hamilton era um verdadeiro símbolo de poder bruto e força feminina. Como Sarah Connor, na famosa saga O Exterminador Implacável, ela transformou-se de uma mulher comum e vulnerável numa guerreira imparável, tornando-se uma das estrelas mais icônicas e respeitadas dos anos 80 e 90. Com um visual marcante e uma presença imponente no ecrã, ela redefiniu completamente o que significava ser forte e destemida no cinema de ação. Mas por trás dessa imagem de heroína destemida, escondia-se uma realidade pessoal extremamente turbulenta e dolorosa. Antes de receber um diagnóstico médico preciso, a Linda lutou contra a perturbação bipolar e recorreu às drogas e ao álcool para conseguir sobreviver aos seus extremos altos e baixos emocionais. O custo dessa luta foi pesado, prejudicando gravemente a sua saúde e a sua carreira. Eventualmente, o tratamento adequado mudou tudo na sua vida. Ela recuperou o controle, reconstruiu a sua vida passo a passo e tornou-se uma defensora ativa da saúde mental, inspirando inúmeras pessoas que enfrentavam batalhas semelhantes. A história de superação da Linda Hamilton prova que a verdadeira força não nasce nas cenas de ação coreografadas, mas sim na sobrevivência dura da vida real. Adorou este vídeo? Ótimo! Subscreva o canal para ver mais conteúdos. Odiou? Deixe um gosto, na mesma ajuda sempre o nosso trabalho. E diga-nos exatamente o que correu mal na secção de comentários. A Jessica Lange nunca foi apenas mais uma atriz bonita de Hollywood. Ela era uma força da natureza, um talento envolto em mistério. Ao longo de décadas de atuações poderosas, ganhou 2 Oscars pelos filmes Tootsie e Céu Azul, provando que conseguia dominar tanto o drama como a emoção com uma intensidade natural e sem esforço. Nos seus primeiros anos de carreira, a sua beleza magnética e o seu olhar profundo e expressivo tornavam-na uma figura impossível de esquecer. Mas o passar do tempo trouxe sussurros e boatos. Começaram a circular rumores sobre procedimentos estéticos, como lifting das pálpebras e do rosto, embora a Jessica nunca tenha confirmado publicamente nenhum deles. Alguns críticos chegaram mesmo a afirmar que estas mudanças alteraram ligeiramente o encanto natural e único que em tempos definiu a sua imagem no cinema. Contudo, é importante lembrar que a verdadeira batalha que ela travava não estava estampada no seu rosto, mas sim dentro da sua mente. A Jessica falou abertamente sobre a sua longa luta contra a depressão, um inimigo silencioso que moldou tanto a sua vida pessoal como a sua carreira profissional. Apesar de todos os obstáculos, ela nunca desapareceu. Em vez disso, resistiu, evoluiu como artista e permaneceu uma das figuras mais respeitadas e icônicas da história de Hollywood. A história da Jessica Lange é a prova viva de que as verdadeiras lendas não são construídas sobre a perfeição física, mas sim sobre a resiliência,
a profundidade emocional e a coragem de sobreviver à fama sem perder a própria alma. O tempo muda toda a gente, até as lendas mais glamorosas e intocáveis de Hollywood. Algumas acabaram por desaparecer. Silenciosamente, outras lutaram contra o destino. E algumas reescreveram as suas próprias histórias de formas que ninguém esperava. Mas uma coisa é certa: por trás de cada rosto bonito há uma jornada muito mais dramática do que qualquer filme. Então, quem desta lista o surpreendeu mais pela sua história? Partilhe a sua opinião e pensamentos nos comentários abaixo. Clique no botão de gosto se apreciou o vídeo e não se esqueça de subscrever o nosso canal para acompanhar mais histórias chocantes e reveladoras de Hollywood. Vemo-nos no próximo vídeo.